nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje a igreja celebra a memória de 2 santos, São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. Cirilo, ele era natural de Tessalônica, recebeu uma excelente formação em Constantinopla. Juntamente com seu irmão Metódio, dirigiu-se para a Morávia a fim de pregar a fé católica. Ambos compuseram os textos litúrgicos em língua eslava, escrito em letras que depois se chamaram cirílicas, chamados a Roma. Ali morreu Cirilo, a 14 de fevereiro de 869. Metódio foi então ordenado bispo e partiu para Panônia, onde exerceu intensa atividade evangelizadora. Muito sofreu por causa de pessoas invejosas, mas sempre contou com o apoio dos pontífices. Morreu no dia 6 de abril de 885 em Velehrad, República Tcheca. O Papa João Paulo II proclamou os patronos da Europa junto com São Bento. Então peçamos então a São Cirilo e São Metódio que a palavra de Deus, que o Evangelho possa se propagar a todas as nações, principalmente no meio onde as pessoas realmente não querem saber de Deus, nosso Senhor. Voltemos agora para o Evangelho de São Marcos. Estamos no capítulo 8, do versículo 1 até o 10º. Vocês viram a delicadeza de Jesus e a sensibilidade de nosso Senhor Jesus Cristo? Imagina, aquela multidão estava seguindo Jesus. E aqui se fala que eram 4.000, mais ou menos. Imagina, meus irmãos, 4.000 pessoas seguindo nosso Senhor Jesus Cristo. E depois que Jesus ali anuncia a palavra, falando do reino dos céus, falando da salvação que nós precisamos ter, que nós não devemos seguir uma vida longe de Deus. Aí Jesus olha para eles e percebem ali no final da tarde. Eles já tinham 3 dias que estavam com nosso Senhor. Aí a sensibilidade de Jesus eles vão desmaiar de fome.
precisava despedi-los, mas Jesus estava preocupado porque eles iriam desmaiar de fome. Eles precisariam comer. E aí, essa multiplicação dos pães, vocês vejam que não é aquela narrada no Evangelho de São João, 5 pães e 2 peixes. Aqui se fala de 7. Quantos pães tendes? Eles responderam 7. Então significa que foram 2 multiplicações dos pães que aconteceu, ou outras também. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou 7 pães e deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E ele distribuiu ao povo. Tinha também ali alguns peixinhos, e aí Jesus pegou também esses peixinhos e multiplicou e distribuiu também para 4.000 pessoas. 4.000 homens. Então, mais uma vez eu digo, sem contar as mulheres, sem contar as crianças, porque não eram só homens que estavam ali, também tinham mulheres, também tinham crianças que estavam ouvindo Jesus falar. E Jesus fez esse milagre. Jesus provou a sua divindade. Tomemos cuidado, meus irmãos, com pessoas, e eu sempre trago isso e eu preciso trazer, que têm ensinado errado, dizendo que na multiplicação dos pães não houve milagre, houve um momento de confraternização, de fraternidade entre as pessoas. Então, ali, né, que está dizendo aqui que tinha alguns peixinhos, então o pessoal foi ali, a Dona Maria pegou o peixinho dela e deu para o seu José, ela tinha 3 peixes, aí deu para um, deu para outro, aí tinha os pães também, aí o seu João pegou ali também um pouco e as 4.000 pessoas foram alimentadas, porque naquele momento Jesus ensinou que nós devemos sim praticar o bem para com o próximo. Mentira! Vou dizer mais uma vez, mentira! Eram 7 pães e alguns peixes dentro dessa multiplicação dos pães no Evangelho de São Marcos. Que Jesus, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele fez o milagre sim. Os 4.000 homens, mais ou menos, eles foram saciados com a multiplicação dos pães. Estão querendo mostrar que Jesus não é Deus. Usam de uma ideologia mentirosa, porque toda ideologia já tem mentira por trás. Se pega um fato e dali vem uma narrativa totalmente diferente. A narrativa diferente foi essa que eu contei aqui para vocês, que não está no Evangelho. Que foi um momento de confraternização, desclassificando a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus fez o milagre sim, porque aquele homem que estava ali, ele tinha 2 naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. As pessoas olhavam, não viam a natureza divina de nosso Senhor Jesus Cristo, eles viam a natureza humana. E aí quando Jesus ele faz esse milagre, aí as pessoas começam a compreender que o filho de Maria e que o filho de José não era qualquer pessoa não. Ali Jesus estava fazendo com que as pessoas começassem a perceber que ele é Deus. Porque, meus irmãos, alimentar 4.000 homens com 7 pães e alguns peixinhos, só Deus pode fazer uma coisa dessa. Se fosse do jeito que estavam falando, então iam cortando o pãozinho assim bem pequenininho, né, de forma bem minúscula,
para alimentar. Aí todo mundo só colocava o dedinho, a boquinha assim. Não tem cabimento, meus irmãos. Isso aqui é palavra de salvação. Aqui é Deus que se revela a nós. Através aqui, de maneira particular, através de Marcos, São Marcos, o evangelista, que ouviu Pedro pregando e Pedro falando, porque Pedro estava lá e Pedro viu com os próprios olhos a multiplicação dos pães. Aqui eu não quero nem entrar no mérito hoje da questão da Eucaristia, porque a multiplicação dos pães nos leva à Eucaristia. Mas hoje eu quero falar para vocês que Jesus é Deus. E Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa. Essas narrativas pagãs de pessoas que estão dentro da igreja, que estão baseando o Evangelho, tendo como base o marxismo. E aí esse marxismo que entrou dentro da igreja, infelizmente, através da tal teologia da libertação, que foi condenada, graças a Deus, pelos papas, porque narra um Jesus histórico e ficam falando de organização por causa do pobre, do isso e aquilo, justamente para quê? Para que Deus não tenha o seu devido lugar. Nós somos comandados por Deus, nós temos um Deus, que é Ele que é o nosso Senhor, é Ele que nos comanda, é a Ele que nós devemos prestar toda adoração e todo louvor. Marx, ele falava que a religião é o ópio do povo, porque ele era um pagão. Nós não podemos basear os fundamentos da igreja num pagão. Nós devemos basear os fundamentos da igreja, dos ensinamentos da igreja, primeiro em nosso Senhor Jesus Cristo, é claro. E depois na tradição da igreja, nesse depósito da fé que Deus deixou para nós. E aí nós vamos pegar quem? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São João Crisóstomo e tantos outros, meus irmãos, Santo Irineu. Esses homens, Santa Catarina de Sena, aí entra Santa Teresa d'Ávila, Santa Hildegarde e tantos outros santos. E eu agora coloquei homens e mulheres para que nós possamos entender que na igreja é aqui que está o fundamento, é neles que nós vamos beber dos ensinamentos, não é nesses filósofos pagãos, Feuerbach, Nietzsche, Marx e tantos outros que têm se introduzido dentro da igreja e têm colocado eles como se eles fossem as pessoas que nós devemos seguir. Não. Nós temos uma doutrina baseada no depósito da fé. Está lá no catecismo da igreja. Jesus é verdadeiro Deus e é verdadeiro homem. Nós cremos na Santíssima Trindade. Todos aqueles que negam os milagres de Jesus são pagãos, são ateus. E nós católicos não vamos basear a doutrina nossa da igreja, manchar a doutrina da igreja com o paganismo. Nós somos católicos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Não houve confraternização no sentido de que foram distribuindo entre eles o pão e o peixe. Houve milagre, porque Deus estava ali.